Então, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimento-vos mais uma vez. Estamos aqui no Grupo de Trabalho da Comissão da Saúde, o Grupo de Trabalho que acompanha o Plano de Emergência e Transformação da Saúde. Temos aqui connosco o Dr. Pedro Melo Lopes, enquanto coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, e a doutora Joana Mourão, coordenadora do Grupo de Trabalho da Gestão da Lista de Espera da Direção Executiva. O requerimento de hoje foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e é um requerimento para a audição do coordenador do Plano de Emergência e Transformação da Saúde, Dr. Pedro Melo Lopes. A grelha de tempos que temos para estas audições é 10 minutos iniciais que passamos à entidade para gerirem da forma que entender, depois 5 minutos a cada deputado dos grupos parlamentares aqui presentes e depois novamente 10 minutos para responderem da forma que entenderem e organizarem este tempo. E sem mais demoras, nesta fase já inicial, eu dava então 10 minutos ao Dr. Pedro Melo Lopes, coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde. Muito obrigada, Sra. Deputada, neste caso, Presidente do Grupo de Trabalho. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dizer-lhes que é sempre um gosto regressar à Casa da Democracia, onde fui feliz e onde podemos escrutinar aquilo que de facto interessa à vida dos portugueses. O Plano de Emergência e Transformação da Saúde representa algo inédito na governação do Serviço Nacional de Saúde. É um plano que assenta numa abordagem transparente, com metas claras, objetivos bem definidos e uma execução monitorizada em cada fase. Mais do que um conjunto de medidas, trata-se de um compromisso concreto com a resposta aos desafios do Serviço Nacional de Saúde, sustentado em dados, numa avaliação rigorosa e num acompanhamento contínuo. O plano centrou-se principalmente nos problemas emergentes que o SNS enfrentava depois de uma apressada reforma e na necessidade de uma rápida resposta aos portugueses. É um plano que não se limita a mitigar os problemas emergentes, mas que, em função disso mesmo, redesenha também a estrutura do sistema para assegurar que os portugueses tenham acesso a cuidados de saúde com qualidade, eficiência e em tempo útil. Por isso, é possível hoje fazer um balanço que reflete avanços evidentes, mas também dificuldades que exigem respostas firmes e ajustes estratégicos. Desde a sua implementação, o plano atingiu uma taxa de execução global de 57%, com um avanço expressivo de 80% nas medidas urgentes e prioritárias que deveriam estar concluídas até ao final de 2024. Este é um plano ambicioso, exigente, com medidas a curto, a médio e a longo prazo. Devo, contudo, dizer que nos cuidados oncológicos o programa Oncostop permitiu regularizar as listas de espera num tempo curto, garantindo que nenhum doente com cancro ficava anos e anos sem acesso à sua cirurgia dentro do tempo recomendado. E foi por isso mesmo um programa vencedor. Em 2024 operámos cerca de mais 9 mil doentes oncológicos que em 2023. É inegável que melhorámos o acesso e operámos aqueles doentes que tinham verdadeiramente a obrigação de serem operados, alguns deles com tempos de espera inaceitáveis. A taxa de resolução da lista assim o demonstra, uma vez que existe uma diminuição do número de doentes da lista de inscritos em cirurgia oncológica, apesar do maior número de consultas e, por conseguinte, diagnósticos. Isto significa que estamos a realizar cirurgias a uma velocidade maior do que novos doentes estão a entrar. E isso é um marco que queremos perpetuar para que o nosso Serviço de Saúde continue a ser reconhecido internacionalmente como um dos melhores do mundo no que toca ao acesso aos cuidados de saúde, como recentemente foi noticiado. A retoma da atividade cirúrgica e a maior produção de consultas externas exigiu medidas robustas. A publicação da Portaria 212, a 18 de setembro, permitiu, por exemplo, aumentar a compensação financeira da produção adicional, o que também permitiu aos hospitais expandirem a sua resposta, alavancar a sua produção adicional e torná-la mais atrativa para os profissionais de saúde. Nesse sentido, em 2024 realizaram-se mais 591.596 consultas hospitalares das várias especialidades médicas do que em 2023, um aumento superior a 5,5%, muito à custa do esforço das nossas equipas do Serviço Nacional de Saúde. E porque os doentes são uma preocupação primeira deste plano, com a publicação da Portaria 305, a 27 de novembro, e a sua extensão agora, estabeleceu-se um mecanismo claro, mais ágil e mais flexível para garantir que os doentes que ultrapassaram o tempo máximo de resposta garantido possam ter a sua cirurgia realizada em uma ou outra unidade hospitalar, no setor social ou privado, porque o importante é dar uma resposta. Esta é uma medida concreta de gestão responsável que reforça o compromisso que assumimos de garantir o acesso atempado a cuidados de saúde. No eixo 2 do plano de emergência, numa área de conhecidos constrangimentos, destaco a linha SNS Grávida, que já acompanhou milhares de mulheres
garantindo que recebem aconselhamento clínico adequado e evitando peregrinações entre urgências fechadas. Desde o início do projeto, que esta linha atendeu 93 mil chamadas e retirou cerca de 30 mil episódios das urgências hospitalares. Por outro lado, na sequência do trabalho da Comissão Nacional da Saúde, da Mulher, da Criança e do Adolescente, iniciámos um projeto piloto em Lisboa e Val do Tejo, com extensão a Leiria, de um modelo de urgências de ginecologia e obstetrícia com pré-triagem telefónica, que esperamos avaliar ao fim de 3 meses. E já foi publicada a portaria que, da mesma forma, restabelece a reorganização de resposta à doença aguda em idade pediátrica, com previsão de se iniciar nas próximas semanas. Relativamente ao eixo 3, tenho a dizer o seguinte. O sistema de urgência e emergência em Portugal tem sido, durante anos, vítima de sobrecarga, de ineficiência e de falta de articulação. Os serviços de urgência hospitalar foram transformados em portas de entrada para todo tipo de situações, desde emergências reais até problemas que deveriam ser resolvidos noutros locais, nomeadamente nos cuidados de saúde primários. Esse modelo exausto leva a tempos de espera insustentáveis, à degradação das condições de trabalho dos profissionais e a uma percepção generalizada de falência do sistema. Por isso, o Plano de Emergência e Transformação da Saúde não se limitou a fazer ajustes pontuais e começámos a trabalhar numa reorganização estratégica dos cuidados urgentes e emergentes, assente em 3 pilares fundamentais. Libertar os serviços de urgência hospitalares das situações de menor complexidade. Reforçar a resposta nos cuidados de saúde primários e de proximidade. Garantir uma rede integrada e coordenada para os casos realmente urgentes e emergentes. Exemplo disso, temos atualmente 10 centros de atendimento clínico espalhados pelo país que representam um novo modelo de proximidade e com excelentes resultados. São mais 20 mil atendimentos já realizados, com a maioria dos doentes a ser referenciado pela via linha SNS 24, com tempos de espera bastante reduzidos, ao mesmo tempo que tentamos aliviar a pressão nas urgências hospitalares. Numa lógica de continuidade de políticas, alargámos o programa Ligantes Salve Vidas a mais 25 unidades locais de saúde. O pré-contacto do utente com o sistema de saúde é uma das formas consideradas essenciais para a reorganização e distribuição dos doentes pelos locais mais apropriados para o seu atendimento. Através da linha SNS 24, já agendámos mais de 280 mil consultas nos cuidados de saúde primários. Por outro lado, em conjunto com a Ordem dos Médicos, aprovámos um novo modelo de transporte hospitalar para o doente crítico e regulamentámos a nova especialidade de medicina de urgência e emergência por considerarmos que é uma área própria que exige competências especializadas. Este é um passo transformador que permitirá formar profissionais altamente capacitados para atuar em contextos críticos, garantindo uma resposta mais rápida e eficaz nas urgências hospitalares. Também não nos esquecemos da prevenção. Lançámos campanhas de vacinação massiva contra a gripe, a Covid e o vírus social respiratório e reforçámos a comunicação com os cidadãos. Até 31 de janeiro, tínhamos 2.373.913 pessoas vacinadas contra a gripe e 1.566.435 vacinadas contra a Covid-19. Olhando ao plano como um todo, há naturalmente desafios e limitações de ordem prática na sua execução. No caso da saúde próxima e familiar, ainda que tenhamos diminuído o número de doentes sem médico de família para cerca de 1,5 milhões, há ainda um longo caminho a percorrer. Mas não estivemos parados. O acordo com o setor social foi reforçado para que doentes sem médico de família pudessem ter uma resposta e um médico assistente. No âmbito deste reforço, temos 8 unidades locais de saúde que contratualizaram com 22 instituições sociais uma resposta que em 2024 teve um aumento de 50% de consultas em relação a 23. Mais de 300 mil consultas de proximidade, para garantir que os utentes em regiões afetadas por uma menor cobertura não fiquem sem resposta. Contratamos 67 médicos aposentados e reforçaremos esta cota para o ano 2025. Na saúde mental, uma área que consideramos fulcral para a dignidade da pessoa humana, criámos os 15 centros de responsabilidade integrados e reforçamos a contratação de psicólogos, aumentando significativamente a capacidade de resposta a doentes com problemas de saúde mental nos cuidados de saúde primários. Estamos a cumprir a Lei da Saúde Mental, assim como as propostas e medidas feitas pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. O Plano de Emergência e Transformação da Saúde não pode ser visto como um documento estático. Deve continuar a ser um plano dinâmico, ajustado à realidade e às necessidades dos portugueses. Os desafios do inverno, a sobrecarga das urgências, a necessidade de reforçar equipas e de garantir estabilidade na gestão hospitalar, exigem avaliações técnicas bem fundamentadas para sustentar a melhor decisão. Por isso, temos um portal público onde se pode consultar os avanços e os resultados alcançados e temos uma comissão técnica independente que acompanha a implementação do plano e que faz relatos periódicos que podem sugerir
A revisão das medidas que se considerem inexecuíveis e que tenham liberdade de sugerir à tutela ou acelerar a implementação de outras medidas ainda em curso e, por outro lado, assegurar a estabilidade e a previsibilidade da execução do plano. Senhoras e senhores deputados, o que está em causa não é apenas um plano técnico ou um conjunto de medidas isoladas. O que está em causa é o futuro do SNS, um SNS que dê resposta a quem precisa, que proteja e que salve vidas. Este é o compromisso que assumimos, este é o compromisso que temos de ver cumprido. Muito obrigada, Dr. Pedro Melo Lopes, nesta primeira intervenção. Muito bem. Vamos então passar a palavra ao grupo parlamentar do PST, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, Dr. Pedro Melo Lopes, Dra. Joana Mourão. Quero, desde já, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer a vossa vinda cá e congratulá-los por terem aceitado esta grande missão que é coordenar o Plano de Emergência e Transformação em Saúde. E faço numa altura em que temos assistido vários partidos a fazerem ataques àquilo que são os servidores públicos e pessoas que, tal como o Dr. Pedro Melo Lopes e a Dra. Joana Mourão, servem o SNS, servem a saúde, servem o nosso país e devem, por isso, merecer este reconhecimento daquilo que são os deputados da nação, e era esse o primeiro ponto que gostaria de sublinhar desde já. E dizer que este plano para a saúde não tem de ser uma missão impossível, tal qual foi a degradação que o SNS levou, que obrigou a que este plano fosse uma realidade. Quando este plano foi apresentado, nós não ouvimos nenhum partido dizer que não era preciso um plano de emergência. Ouvimos, sim, dizer que o plano não tinha medidas suficientemente boas e que dificilmente seria colocado em prática. Ora, os objetivos foram sendo cumpridos mais rapidamente ou menos rapidamente, desde logo, e outro aspecto que urge ser sublinhado, o plano foi apresentado em 60 dias. Em momento algum ficou patente a ideia de que o plano seria executado nos 60 dias. E depois desta apresentação, ter cumprido o objetivo a que se propôs, podemos analisar aquilo que é o conteúdo deste plano, que tem dezenas de envolvidos na equipa que o formulou, tem dezenas de medidas com objetivos concretos, com metas, com prazos, e tem centenas de páginas. E esta novidade de existir um plano com esta envergadura que permite que hoje tenhamos este nível de escrutínio e bem diário, praticamente, em relação ao plano de emergência, transformação e saúde. E, portanto, este plano, que nós podemos, de uma forma genérica, dizer que procura salvar o SNS, tem como objetivo, na prática, tirar os obstáculos da frente do acesso aos cuidados de saúde que foram sendo colocados ao longo dos últimos anos. E, portanto, eu creio que nisso estamos de acordo de que é preciso salvar o SNS. Mais uma vez, é uma perspectiva genérica, mas na prática, no terreno, o que é preciso é retirar os obstáculos. É isso que esse plano se propôs, quer nas urgências, quer nas consultas, quer nas cirurgias. E hoje temos de tal forma este plano com, como disse, centenas de páginas, com informação muito concreta e muito objetiva, que é de tal forma escrutinado que a Assembleia da República entendeu, e bem também, criar um grupo de trabalho, que é este que hoje aqui estamos, para fazer esta avaliação permanente do Plano de Emergência, Transformação e Saúde. Ora, nós tivemos agora recentemente um conjunto destas 3 audições, do atual coordenador, do ex-coordenador, do coordenador do grupo de trabalho de acompanhamento do plano, e esta é a terceira dessas audições, neste que é claramente um dos, ou se não o plano para a saúde mais escrutinado da história da nossa democracia e do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é por isso mesmo que também sublinho e congratulo-vos de ter aceitado este desafio. Dizer que, na primeira destas audições, com o professor Carlos Robalo Cordeiro, nós podemos ouvir da sua intervenção, e cito: não conheço outro plano com esta dimensão, com esta ambição e abrangência existente em anteriores legislaturas, com diversos governos e com diversas forças partidárias. Também ouvimos da sua intervenção realçar a mudança de paradigma com os contactos prévios com a linha da SNS 24, que foi criada pelo governo do Partido Socialista e bem, e que este governo está a reforçar e que já permitiu retirar 30% dos utentes dos serviços de urgência. Ora, também ouvimos nessa primeira audição o professor Carlos Cordeiro
destacar que Portugal é o país da OCDE onde a população mais recorre aos serviços de urgência. Ora, estando identificado este, que é um flagelo do nosso serviço e que é incomportável para os nossos recursos humanos, técnicos e infraestruturas, este plano vem exatamente atacar esse problema, como foi referido pelo professor Carlos Robalo Cordeiro, dizendo também de que este plano conseguiu, durante o tempo em que está a ser implementado, retirar também mais de 30% de grávidas do serviço de urgência. Ora, voltamos ao início, o grande objetivo é retirar os obstáculos do acesso aos cuidados de saúde. Ouvimos também hoje aqui o professor Eurico Castro Alves, o anterior coordenador deste plano, e chegados a esta parte, com esta audição, perguntar só, Sra. Presidente, ao atual coordenador do plano de emergência, quais é que são os principais desafios que tem identificado na implementação do plano e que podem dificultar a sua plena concretização até ao final de 2025, e se considera que o plano pode vir a sofrer ajustes e adaptações em algumas medidas e, sim, em quais. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e começo também por cumprimentar o Dr. Pedro Melo Lopes, que foi nosso colega deputado na anterior legislatura, no Grupo Parlamentar do PSD, e a doutora Joana Mourão, que o acompanha. Sr. Doutor, a primeira pergunta que tenho para colocar é que nos esclareça quais são as suas funções na orgânica do Ministério da Saúde e qual a relação da sua função com o Plano de Emergência e Transformação da Saúde. O Sr. Doutor é aqui designado como coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde e, na verdade, há notícias de agosto que indicam que o Dr. Pedro Melo Lopes é o novo coordenador do plano, em substituição do Dr. Eurico Castro Almeida, mas depois a única nomeação que encontramos do Sr. Doutor é de outubro de 2024 e como técnico especialista do gabinete da Sra. Ministra da Saúde. Também na semana passada tivemos aqui o Dr. Carlos Robalo Cordeiro, que é coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, esse sim como nomeação por despacho de 29 de agosto. Vai-nos desculpar de estar a insistir neste esclarecimento da função que realmente desempenha, porque no meio de tantos cargos e tantos coordenadores tem sido difícil percebermos quem faz o quê, a quem devemos incutir as responsabilidades pelas falhas do plano e exigir a estruturação do mesmo. Por exemplo, se a sua função ou do Gabinete de Gestão de Projeto que coordena é de fornecer dados para que o Grupo de Trabalho possa acompanhar a execução do plano de emergência, posso lhe dizer que estão a falhar redondamente. Expressões como não dispomos de informação numérica acerca desta medida, não existe informação disponível que permita avaliar o grau de execução ou os dados apresentados são insuficientes para se avaliar o pretendido, são frequentes ao longo do relatório de avaliação de execução do plano e é por demais evidente a falta de informação e de dados necessários. Depois há a questão da incongruência de dados, por exemplo, sobre os números da linha SNS 24 e os seus encaminhamentos. É mencionado no relatório que 48% dos contatos da linha SNS 24 são encaminhados para o serviço de urgência e que apenas 90% destes, ou seja, 281 mil, são efetivados. Mas depois, no mesmo gráfico, consta que o SNS 24 é responsável por 549 mil da proveniência de utentes no serviço de urgência. Como é que se justifica esta disparidade de informação e qual dos números é que está correto? Para além disso, também não é mencionado quanto tempo decorre entre a triagem na linha SNS 24 e o atendimento efetivo nos cuidados de saúde primários ou nos serviços de urgência. Sem esses dados, é difícil medir o impacto prático da linha SNS 24 na redução da pressão nos serviços de urgência. Depois, desde a implementação do plano, que é dado grande ênfase à criação da linha SNS grávida, e é referido no relatório que foram efetuadas mais de 59 mil triagens de utentes grávidas por esta linha. Gostaria de perceber, Sr. Doutor, se tem dados relativamente a quantas grávidas eram atendidas pela linha SNS 24 antes de ser criada uma nova tecla para as grávidas nesta linha, pois só desta forma podemos avaliar a pertinência e o sucesso da medida. É algo que tenho questionado por diversas vezes, mas ninguém até agora me soube responder, portanto é difícil avaliar o impacto desta medida. O que é certo é que a linha SNS grávida não veio resolver os constrangimentos dos serviços de obstetrícia, pelo contrário, tem piorado consecutivamente, num verão em que tivemos mais de 40% de urgências obstétricas fechadas, face a 2023, inclusivamente, coisa que nunca tinha acontecido anteriormente, estarem encerradas ao mesmo tempo as 3 maternidades da Península de Setúbal. Por isso questiono o que é que está a ser pensado para a resolução destes graves constrangimentos de acesso às urgências de ginecologia e obstetrícia, para além do recurso cada vez mais frequente à linha SNS 24, que outras medidas estruturais para a resolução do problema. E já agora, também era importante perceber se tem o acompanhamento das grávidas que foram encaminhadas para os cuidados de saúde primários.
Segundo o relatório, são 16% das chamadas do SNS 24. Tem conhecimento de quantas dessas grávidas efetivaram a consulta nos cuidados primários e, se não o fizeram, quais as razões? Também em relação ao programa Oncostop, o relatório destaca o sucesso na redução das listas de espera para cirurgias oncológicas. Contudo, em finais de 2023, eram 1.291 os doentes oncológicos que aguardavam por cirurgia além do tempo legalmente estipulado. E no final de 2024, segundo notícia do Polígrafo, são cerca de 1.250 os doentes na mesma situação. Isto para além de notícias recentes que apontam atrasos significativos nas intervenções oncológicas pediátricas, forçando as crianças a realizar mais ciclos de quimioterapia enquanto aguardam cirurgia. Ou seja, o Oncostop conseguiu, de facto, diminuir circunstancialmente as listas de espera, no entanto, a situação voltou a agravar-se nos meses seguintes, em que as listas de espera para cirurgias oncológicas não apenas estagnaram, mas também voltaram a crescer. Por isso, pergunto se pretendem dar este texto como concluído ou se vão rever a sua ação, uma vez que o seu sucesso foi apenas momentâneo, sem sustentabilidade, ancorado num sobreesforço do trabalho das equipas de cirurgia e não no reforço das equipas como seria desejado. Ainda há muitas medidas, principalmente no eixo 4, sobre saúde próxima familiar, e o eixo 5, sobre saúde mental, com tão baixos níveis de execução que não é possível sequer fazer uma avaliação sobre a sua implementação. Pergunto se estão já a fazer a devida reflexão sobre as pretensões do plano e a sua falta de concretização, refiro-me ao eixo 4 e ao eixo 5, pois aquilo que transparece é que a execução destas medidas não foi acompanhada de um planeamento compatível com a realidade e implicam uma reestruturação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Pedro Melo Lopes, seja mais uma vez bem-vindo à Casa da Democracia. Cumprimentar também a doutora Joana Mourão. O primeiro relatório do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, divulgado em dezembro, apresenta uma análise detalhada da aplicação das medidas dos 5 eixos estratégicos. Este plano de emergência é um plano ambicioso para o SNS, porém a sua amplitude exige uma execução rigorosa que até agora muito pouco se tem verificado. O próprio coordenador do grupo de trabalho, o Dr. Carlos Rubal Cordeiro, afirmou recentemente que a implementação do plano ronda apenas os 55%. Ou seja, a metodologia adotada pelo grupo de trabalho, focada na análise de dados e nas reflexões de decorrentes, expõe não só o grau de execução, como os entraves. O relatório menciona atrasos em inúmeras medidas, falta de informação essencial e constrangimentos que podem inviabilizar algumas propostas no prazo definido. Foram ainda propostas revisões de prazos, consideradas medidas inexequíveis e reconhecidos vários problemas. É especialmente também inquietante a persistência de falhas na saúde mental, nos cuidados urgentes, bem como a carência de 1,5 milhões de portugueses sem médico de família. Existe um desfazamento entre o discurso oficial e a vivência de profissionais e utentes. Exemplos disso passo a enumerar o agravamento dos tempos de espera de cirurgias oncológicas pediátricas, algumas urgências onde os doentes urgentes esperam acima das 30 horas e a obrigatoriedade de ligar para a linha SNS 24 antes de recorrer às urgências, havendo instituições, se o utente não o fizer, o encaminham para um telefone público fora das instalações. Acresce que o Hospital da Guarda recusou esse modelo para grávidas, a Ordem dos Médicos denuncia desumanização no SNS, a APA considera também muito parcos os resultados na nova referenciação de urgências e o primeiro relatório do Observatório da Fundação para a Saúde corrobora estas críticas e sublinha que a atual crise de acesso decorre, sobretudo, da crescente dificuldade de atrair e de reter profissionais de saúde e que seria de esperar, por isso, uma política mais forte por parte do Governo. Contudo, tal não acontece, como frisam os autores, como tal, coloco-vos aqui algumas questões que coloco ao Sr. Dr. Pedro Melo Lopes, como avalia o plano de emergência e a transformação na saúde, tendo em conta que não acompanhou o seu início. E face à afirmação do Dr. Carlos Rubal Cordeiro de que há medidas que não são execuíveis. Quais são os motivos para esta classificação e, concretamente,
como explica que a medida A3, que é o reforço das convenções entre o setor social e privado, considerada urgente em 3 meses, no relatório esteja tida como demasiado ambiciosa e qual é o plano de atuação que está previsto. O coordenador do grupo de trabalho também reconheceu a existência de problemas, dúvidas e insuficiências, considera que falharam aspectos na concepção do plano ou de execução e que ajustes ou que reformulações estão previstos e o calendário das medidas em curso estará ou não comprometido. Perante a conclusão da medida A1 do eixo 1, Oncostop, em 31 de agosto, com 0 doentes por operar ou agendar acima do tempo, o que lhe pergunto, Sr. Doutor, é como é que é possível que tenhamos notícias com dados que alertam, e passo a citar, para o aumento do número de crianças que estão em lista de espera para cirurgia de cancro pediátrico, que têm que esperar, às vezes, 1 ano pela cirurgia, ou que aumenta a necessidade de mais ciclos de quimioterapia. Isto para nós e para os portugueses é um assunto bastante premente e crucial e que deve ser acompanhado de perto e tem que ser resolvido. Relativamente ao eixo 4, que soluções concretas se perspectivam para ultrapassar a carência dos 1,5 milhões de portugueses sem médico de família e que o aumento de 199.900 cidadãos com médico atribuído não é, pergunto-lhe se não é manifestamente insuficiente. E como é que justifica, e esta é uma pergunta que gostaria de ver respondida, como é que justifica a falta de dados que permitam avaliar o grau de execução de diversas medidas, quando no relatório indica repetidamente não dispor de informação suficiente, comprometendo a transparência e o escrutínio do plano de emergência e transformação para a saúde. E, por fim, uma pergunta provocatória, como avalia a recusa do Hospital da Guarda em aplicar um modelo que exige contato prévio com a linha SNS 24 na urgência de obstétrica? E se considera que uma linha telefónica dirigida a grávidas é de facto aqui a solução ideal para o problema de acesso neste domínio? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Marisa Matias. Obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também a presença do Dr. Pedro Melo Lopes e vou referir-me à sua intervenção inicial. Teve a preocupação de nos trazer aqui dados que supostamente reforçavam a ideia de que o plano estaria a funcionar do ponto de vista da melhoria do acesso ao Serviço Nacional de Saúde e aos cuidados de saúde em Portugal. No entanto, a realidade que temos é muito distinta a esse respeito e o que assistimos é, com a implementação do plano e das políticas do Governo, é um aumentar dos obstáculos no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Não apenas referindo os utentes que não têm médico de família, mas a próprio apagão, que foi promovido por este Governo e que está a ser promovido com a eliminação de 130.000 utentes, o que não é pouco. Mas depois há a questão de facto das urgências e que referiu aqui e deu vários exemplos, mas o que nós temos visto e que foi aliás a imagem dos últimos meses é a criação de barreiras sucessivas no acesso às urgências. Não é de facilitação nem de melhoramento, e aliás esse não é o objetivo do plano. Neste plano não está previsto em momento nenhum abrir urgências ou reabrir urgências, mas a isso já lá irei. E, portanto, essa barreira no acesso às urgências está a fazer-se por distintas formas, mas até nas formas mais, digamos assim, mais incompreensíveis, como não é a questão da necessidade do telefonema prévio só em si, mas também o facto de se poder fazer até com um telefonema, desde que, se o telefone estiver fora, também pode ser feito, mas um acesso completamente bloqueado e dificultado a quem precisa de urgências. E, obviamente, levou a um aumento do encerramento das urgências no verão, levou a vermos, mais uma vez, grávidas a percorrerem centenas de quilómetros para poderem aceder a serviços de urgência. É esse o retrato e, portanto, não bate certo com a sua descrição em termos da melhoria do acesso e do funcionamento das urgências em Portugal. Mas não é a primeira vez que se depara com estas questões. O Sr. Doutor foi, como já foi referido pelo seu ex-colega de bancada, foi deputado aqui na Assembleia da República e, quando foi deputado, teve a oportunidade
de exprimir muitas opiniões em relação ao que estava a ser feito em matéria de saúde. E há várias entrevistas e há vários registros públicos, e recordo que há cerca de 1 ano e meio, o Dr. Pedro Melo Lopes, numa entrevista, dizia: nunca pensei na minha vida ver urgências fechadas e ver negado aos cidadãos o direito de entrar num hospital, enviando-os para hospitais a centenas de quilómetros. São palavras suas, não são minhas. Disse também: é lamentável o estado a que chegamos. Não só como deputado, mas também como responsável do PSD de Felgueiras, o Sr. Doutor, quando confrontado com o encerramento do bloco de partos de Penafiel, disse que o encerramento do bloco de partos em Penafiel é o desastre final da governação socialista. Se calhar até podemos partilhar algumas críticas em relação à governação socialista em matéria de política de saúde. Agora, dito isto, qual é a sua posição afinal? O Sr. Doutor tinha todas estas críticas, fez questão de as referir várias vezes, de se inconformar com a situação a que estava a chegar o Serviço Nacional de Saúde e inconformar-se em particular com o acesso às urgências. No entanto, agora tem poder e tem nas suas mãos a capacidade de fazer qualquer coisa diferente e, na realidade, coordena um plano que, como disse, e volto a essa ideia, não tem em nenhuma das suas linhas a intenção ou a preocupação de alargar o acesso às urgências ou reabrir urgências. Pelo contrário, é uma lógica de concentração. Mas essa lógica de concentração é uma lógica que cria mais obstáculos e dificulta precisamente esse acesso. Portanto, o que eu lhe queria perguntar é porque é que, enquanto coordenador, e tendo essa possibilidade, não está a fazer, ou seja, não estão a ser acionadas políticas que permitam resolver estes problemas identificados por todos e identificados pelo Sr. Doutor também. O seu ex-colega de bancada disse que no modelo, no relatório que foi apresentado, estava a execução, tinham sido executadas apenas cerca de 55% das medidas do plano. Eu coloco isto noutra perspectiva. Foram já executadas 55% das medidas do plano. E as medidas não se traduziram em nenhuma melhoria dos indicadores. Nós podemos apresentar os dados como quisermos, e o Sr. Doutor fez um esforço para apresentá-los para dizer que o acesso melhorou. Os números é que não confirmam essa realidade e a vida das pessoas também não. Tem mais 40% de urgências fechadas, são grávidas a percorrer centenas de quilómetros para ter partos, enfim, tudo aquilo que já referi. O que é que pensa efetivamente que pode ser feito? Porque esta política, já percebemos, não é a resposta. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, o Sr. Deputado Paulo Moares. Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais uma vez, Sras. e Srs. Deputados, boa tarde. Cumprimento também o Dr. Pedro Melo Lopes e a Dra. Joana Mourão. Agradeço a apresentação inicial. Também partilhamos aqui de algumas preocupações que já foram expostas por outros grupos parlamentares. Tem, efetivamente, em algumas dimensões, havido alguns atrasos na aplicação de medidas que ficaram por concretizar, principalmente quando estamos a falar das medidas urgentes. Aliás, este plano, ele inicialmente é apresentado pelo Governo como um plano de emergência, depois é que surge esta dimensão da emergência e transformação da saúde. Também já tive a oportunidade de dizer isso na audição anterior ao Dr. Eurico Castro Alves, que também nos parece que para esta ambição de transformar a saúde em Portugal foi um plano que se calhar precisaria ter tido maior reflexão e maior debate público. A verdade é que têm surgido várias críticas a este plano e à sua implementação, e várias preocupações, as quais nós subscrevemos e partilhamos. Ainda recentemente foi apresentado o relatório do Observatório Fundação para a Saúde, SNS em Foco, que apresentava várias críticas a este plano, nomeadamente a falta de fundamentação estratégica e transparência nos recursos necessários para a sua implementação, a total ausência de um tema que é estruturante para a saúde, que tem a ver com os profissionais do SNS e com, que é identificado de forma unânime como um dos principais problemas do SNS, que é a capacidade de reter os profissionais, mas também as propostas de promoção de soluções privadas em detrimento do fortalecimento do serviço público. E, portanto, gostaria, em primeiro lugar, de
perguntar qual é que é a resposta que têm a estas críticas, se tiverem alguma resposta, alguma reflexão feita sobre essa matéria, sobre a necessidade de revisão de prazos das medidas que estejam atrasadas ou de reformulação de algumas propostas. Depois há aqui temas que foram também levantados na audição anterior e também referiu na sua intervenção inicial, relativamente ao tempo de espera das urgências. Salvo erro, o doutor Eurico Castro Alves disse-nos que teriam reduzido em 30%, não sei se estou a dizer correto, mas foi aquilo que eu tomei nota, os tempos teriam reduzido em 30%, pedi-lhes que nos confirmassem este dado, se efetivamente é assim. A verdade é que nós temos visto com cada vez maior frequência notícias que vêm a público. É claro que as notícias podem não representar a realidade nacional, mas de tempos de espera absolutamente absurdos nas urgências, de urgências encerradas e, como também já foi dito, a verdade é que a informação que se tem, e neste relatório do Grupo de Trabalho de Acompanhamento, várias vezes é dito não há informação sobre esta matéria e, em alguns casos, sobre medidas que são das mais estruturais, e gostaríamos também, só aqui tentar procurar para dar alguns exemplos. Quando falamos, por exemplo, no eixo 3, a medida A1, requalificação dos espaços de serviços de urgência, não existe informação, dados apresentados são completamente desconexos do pretendido. Quando falamos no eixo 2, bebés e mães em segurança, duas das medidas que dizem respeito a esta matéria, nomeadamente a medida B2, que diz atualização dos rácios de pessoal e da composição das equipas nos locais de parto em função de critérios técnico-científicos atendíveis. Não existe informação disponível que permita avaliar o grau de execução. A medida C2, também do mesmo eixo, portanto, bebés e mães em segurança. Reforço do acompanhamento da grávida por especialistas em enfermagem de saúde materna e obstetrícia. Não existe informação disponível. Quando vamos para medidas que dizem respeito, por exemplo, ao reforço das convenções com o setor social e privado, também nesta área, sem informação. A medida do eixo 4, B4, que também nos fala sobre reforço da resposta pública em parcerias com o setor privado. Também não existe qualquer informação sobre esta matéria. Portanto, uma das principais preocupações que tem sido apresentada com este plano é, no fundo, a ideia de que isto também pode servir para uma privatização encapotada do SNS, mas depois os dados que nos são dados nem sequer nos permitem avaliar se efetivamente é isso que está a acontecer ou não. Portanto, há aqui alguma falta de transparência do nosso ponto de vista e, para terminar, aquilo que eu gostaria de perguntar era se estariam na disponibilidade de enviar à Comissão esses dados para nós podermos ter acesso a eles e fazermos o escrutínio da execução efetiva deste plano, que é, aliás, para isso que este grupo de trabalho foi constituído. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar a palavra ao Dr. Pedro Melo Lopes, doutora Joana Mourão, para dividirem as intervenções da forma que melhor entenderem. Até 10 minutos, por favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecer a todas as questões colocadas. São muitas. Se calhar precisávamos de 2 manhãs ou 2 tardes para falar de todo o plano de emergência. São 54 medidas. Mas há uma coisa que ao plano não pode ser acusada. O plano é que é a falta de transparência ou falta de metas e falta de definição daquilo que são os resultados, os indicadores. Aliás, o plano é tão transparente que existe um documento que tem anexo o cronograma de atividades que são, no caso, são os processos que conduzem à implementação das medidas e depois tem lá elencados os conjuntos de indicadores que respondem às medidas. Portanto, em termos de transparência do plano, eu acho, como disse o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, e como disse, parafraseando o professor Carlos Roval Cordeiro, é algo que eu até classifiquei como inédito e o professor Carlos Cordeiro diz que nunca existiu. Não existe nada igual no Serviço Nacional de Saúde, porque uma coisa é a gente definir uma política e depois a forma ou o modo como a vamos implementar poder-se desviar. Neste caso, não. Neste caso, nós temos a medida, temos os processos que conduzem à execução da medida e temos os resultados, os indicadores. E, portanto, não há nada
que eu acho que atacar, por esse ponto de vista, o plano em termos da sua transparência não é honesto politicamente, ainda que respeite. Começando pelo grupo parlamentar do PSD, que colocou a questão do que é que pode acontecer ao plano, se é natural que possa sofrer ajustes. Eu tenho que começar por esclarecer o seguinte, e aproveito que já respondo aqui à senhora deputada do PS. Eu sou membro do gabinete da senhora ministra, que em despacho interno me nomeou coordenador da execução de um gabinete de projeto que criámos dentro do Ministério da Saúde, que tem um conjunto de pessoas, das quais alguns são adjuntos da senhora Secretária de Estado, algumas pessoas são membros até do Conselho de Gestão da DE, da Direção Executiva, a professora Joana Mourão, neste caso, que me acompanha, coordena um grupo de trabalho da gestão do acesso, e há um conjunto de pessoas que no dia-a-dia, depois que se articula e que trabalha com as entidades e com as instituições centrais do Serviço Nacional de Saúde e depois com as unidades locais de saúde para tentar executar o plano. E claro, quando digo tentar, é porque, de facto, nem sempre se consegue resolver tudo, mas como disse muito bem o deputado Francisco Sousa Vieira, este plano nunca disse que vinha resolver tudo, a não ser que vinha resolver alguns problemas emergentes que foram deixados pela anterior governação, e teremos aqui algum tempo, nestes 6 minutos, para esmiuçar com detalhe alguns deles. Esclarecida a minha legitimidade, e posso garantir que tenho a legitimidade da senhora Ministra para coordenar essa execução, também tenho que lhe dizer que o meu papel é garantir a operacionalização das medidas que foram definidas, assegurando os objetivos traçados, mas não me cabe de todo, porque não sou membro do Governo, a formulação das políticas públicas, ainda que possa ser advisor ou aconselhar. Há muitas perguntas que me fizeram do que é que vamos fazer, o que é que está previsto, que são perguntas naturalmente que devem ser colocadas ao Governo e não a quem num gabinete de projeto tem a responsabilidade de executar e de operacionalizar. A questão dos dados é importantíssima, porque sem dados não se podem tomar sequer decisões. Mas deixe-me relembrar que existem, por exemplo, no caso, foi muito falado da linha grávida, da linha SNS grávida e mesmo da urgência ginecologia e obstetrícia, que há uma Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, que é coordenada pelo professor Caldas Afonso, que vai, efetivamente, de facto, ao fim de alguns meses, penso que são 3 meses, entregar um relatório à senhora Ministra, onde vão inferir aquilo que são os resultados. E, portanto, deixe-me também dizer-lhe, por exemplo, que todas estas novidades que se têm sido implementadas, vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, a teleconsulta na linha do SNS 24, a linha grávida, agora a linha da pediatria, este alargamento do ligante salvo-vidas, são suportadas por inovações tecnológicas que ainda carecem muitas vezes de infraestruturas de dados que sejam robustos, mas que nós não negamos e estamos à procura deles. Mas deixe-me também dizer-lhe que os dados com que nos últimos 8 anos o PS vaziou a sua governação também têm muitas disparidades, e nós, quando deixe-me ser mais brejeiro, pusemos a mão na massa, percebemos que era um autêntico desgoverno da vossa parte aquilo que era comunicado. E, portanto, eu acho que é preciso, e não vim aqui para fazer política, mas sim falar tecnicamente, é preciso, de facto, olhar para este tema com tecnicidade, com algum critério e com seriedade, e a doutora Joana Mourão falará disso. Nós teremos, dentro de pouco tempo, implementado o novo Sistema Nacional de Acesso à Consulta e Cirurgia, que há pouco ouvi na lição do coordenador do Plano de Emergência, conceitualmente quem o fez, que depois que agora nós estamos a executar, que é uma das medidas que já devia estar implementadas, e ela já está, até do ponto de vista tecnológico está a ser criada, está agora a ser regulamentada. Não temos assim muito tempo, vou tentar responder à maioria das questões. Deixe-me dizer à senhora deputada do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Marisa Matias, que de facto as minhas palavras eram sinceras. Eu nunca pensei ver algumas das coisas que vi enquanto fui deputado e estávamos a ser governados pelo Partido Socialista. E é por isso que naturalmente surgiu um plano de emergência e transformação da saúde para tentar alterar o rumo dos acontecimentos. E posso lhe dizer que é inegável, deixe-me, isto tem que ficar bem escrito e bem dito, porque daí não há dúvida sobre os dados, é inegável que o acesso é melhor. E o acesso é melhor, o acesso é melhor, uma vez que nós até temos uma notícia da OMS, a não ser que a senhora deputada também seja
contra a OMS e não acredito na OMS. Quer dizer, a OMS diz-nos que só somos os 3 melhores do mundo, estamos nos 3 melhores do mundo, no top 3 de acesso. Portanto, se é inegável que estamos a melhorar o acesso, a senhora deputada tem é que questionar, se calhar, a Organização Mundial da Saúde. O senhor deputado Chega falou do cancro pediátrico, que a senhora doutora Joana Mourão falará já a seguir, e o senhor deputado Livre falou de algumas medidas que não são consideradas inexecuíveis. Têm é que ser devidamente organizadas de forma cronológica. Vou dar um exemplo da desinstitucionalização do doente crónico, que é a medida A3 do eixo 5. É uma medida que visa construir unidades para desinstitucionalizar os doentes crónicos e, com isso, cumprir uma diretiva europeia e até a própria lei da saúde mental. Naturalmente, era impossível fazê-lo em 3 meses. Nós percebemos que, se calhar, articulados com a Comissão, com a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, do professor Miguel Xavier, quisemos dizer que era urgente fazer isso, mas nós sabemos que depois os procedimentos administrativos, o Código da Contratação Pública, tudo isso é impossível de fazer em 3 meses e, portanto, o Grupo de Trabalho definiu que esta medida deve ser revista, assim como a requalificação das urgências. Por exemplo, quando fala da resposta, do reforço com o setor social e privado, no caso das grávidas. Muito bem, nós tentamos sempre dar resposta no público, é assim que está preconizado, não nos acusem de desviar tudo para o privado, e depois tentamos contratualizar onde for possível, e deixe-me dizer, por exemplo, no Alentejo não há resposta privada na área da materno-infantil para responder. Por exemplo, em Lisboa e Val do Tejo, nós temos conseguido, quando o SNS não responde, fazer alguns partos, mas são ínfimos, são um pequeno número, eram 40 em junho, 44 em agosto, e, portanto, são poucos partos, porque normalmente o SNS responde. Em relação aos dados, ao Oncostop e ao acesso a consultas e cirurgias, eu passava aqui a palavra à professora doutora Joana Mourão. Muito boa tarde às excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Relativamente às questões que foram colocadas, eu vou tentar ser breve, porque me resta pouco tempo. Assim, relativamente à pediatria, eu não sei qual é a fonte, mas não deve ser cá em Portugal. Felizmente, a nível de cirurgia oncológica, neste momento temos 5 doentes que estão fora da TMRG e eu vou enumerar as causas. Nenhum deles é por atraso cirúrgico. Um foi porque efetivamente após a biópsia, descobriu-se que não era uma neoplasia e até o doente transitou de um hospital aqui de Lisboa para a Estefânia, porque era aí o sítio mais adequado para ser feita a cirurgia, e depois os 4 doentes que existem da ULS de Coimbra, passo a enumerar. 2 deles teve que ser alterado o plano operatório porque em exames auxiliares de diagnóstico foi descoberta uma situação diferente e tem que se protelar efetivamente o tratamento de radioterapia para o doente poder fazer a cirurgia. E os outros 2 tinham, na altura que estavam agendados, alterações que impossibilitavam a anestesia em condições de segurança e estão a aguardar otimização. Felizmente, o panorama a nível da pediatria não é um problema. A nível da cirurgia oncológica também houve melhorias significativas. Quando, em maio, se iniciou o programa Oncostop, nós tínhamos mais de 200 doentes à espera há mais de um ano, alguns há 18 meses. Inclusive, uma das senhoras que eu lamento, quando eu andei insistentemente a tentar que se fosse feita uma transferência de responsabilidade por acordo para outro hospital, já não foi possível fazer a cirurgia devido ao avanço da cirurgia. Neste momento o panorama é totalmente diferente e é com agrado que venho aqui comunicar. Efetivamente, temos um doente que está há 270 dias, mas que esteve com uma pendência, isto é, ele esteve à espera de ter condições para fazer a cirurgia e foi-lhe retirada a pendência há cerca de 10 dias e, entretanto, o doente tem a cirurgia agendada para a próxima semana. Mas é por esta questão. Temos doentes depois, o outro doente em espera já vai para dia 27 de maio de 2024 e são doentes dermatológicos, são neoplasias que não
são, se calhar, bem classificadas. Porque, apesar da insistência do grupo de trabalho junto do coordenador do Programa Nacional de Doenças Oncológicas para nos fornecer os indicadores oncológicos de binómios de diagnóstico e procedimentos para um grupo criado já em 2021 para este efeito, até à presente data, e com muito desagrado que não nos foi dado este resultado, porque isto ia melhorar ainda mais o acesso dos doentes oncológicos e provavelmente teríamos, porque o que implica atualmente é que tenhamos alguns doentes que estão erradamente classificados como oncológicos, que não são verdadeiramente oncológicos. Isso pode gerar iniquidade no acesso. Relativamente aos outros doentes e ao acesso, podemos dizer que houve uma diminuição de ambas as LICs, e acho que isto é de ressalvar, tanto a LIC total do número de doentes oncológicos, como a LIC dos doentes não oncológicos, o que quer dizer, o que é salutar, porque os outros não ficaram à espera, e sabendo os riscos que ocorríamos, o grupo quis sempre fazer a premissa de operar os doentes mais antigos primeiro. Quando iniciamos o programa, tínhamos cerca de 19.800 doentes à espera há mais de 3 anos para cirurgia não oncológica. À data 2 são 9.000. Isto implicou que tivéssemos mais ocupação dos tempos de blocos, porque eram doentes mais difíceis de operar, estavam há mais tempo à espera. Mas o importante é dar resposta a todos os doentes. Prevalecendo também sempre o SNS, porque gostava que também isto ficasse bem premente, em julho deste ano, em 28 de julho deste ano, alteramos a transferência de responsabilidade por acordo, que é a transferência entre o SNS, que até à data prévia a 2028, quando um doente era transferido dentro do SNS de um hospital para o outro, se estava fora de TMRG, o tempo era... O doente ia com o tempo e esse tempo era contabilizado para o hospital que ia ajudar. Ora, obviamente, isto encurtava a ajuda dos hospitais do SNS. Por isso é que há cerca de 15 dias houve um hospital do Norte que veio noticiar que tinha recebido não sei quantos doentes. E esqueceu-se foi de referir que ele recebeu esses tantos doentes, porque felizmente, agora, quando um doente recebe um doente fora de tempo para ajudar dentro da rede do Serviço Nacional de Saúde, o hospital já não é penalizado com o tempo que esse doente traz. E acho que também já esgotei o meu tempo, mas julgo que estas questões respondem às situações requeridas sobre o acesso a cuidados de saúde programados. Obrigada, Sra. Doutora. Por muita vontade tivéssemos de continuar a ouvir, temos uma audição também a seguir às 15, portanto não temos aqui grande espaço. Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, faz favor. Sra. Presidente, muito obrigada. Queria só fazer uma interpelação à mesa. Faz favor. Só para a reposição dos dados, a Sra. Doutora Joana Mourão disse aqui, relativamente às listas de espera por cirurgias pediátricas, oncológicas, que não sabia de onde é que eram esses dados, que Portugal não eram certamente. Pois eu só queria dizer que a Associação Acreditar, a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, é uma associação portuguesa e também já reportou estes dados à Sra. Ministra da Saúde, que também já disse estar preocupada com a situação. Era só para repor esta situação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. De qualquer forma, tivemos também aqui há pouco uma intervenção sobre a necessidade de termos mais dados, se, por exemplo, nos conseguirem fazer chegar a este grupo de trabalho informação sobre os dados. Isto são dados à data 2, porque também aliados a isto, e como o Dr. Pedro Melo disse, uma das preocupações maiores do grupo era ter veracidade nos dados. E nesse sentido, trabalhou com os serviços partilhados da saúde e temos disponível um BI que, para além de ser útil para quem gera as listas, é útil para cada uma das instituições. Porque o que é que eu reparei durante o Oncostop? Temos terminado, doutora, temos de terminar. Bem, de qualquer forma, percebemos... De qualquer forma, ficou aqui neste grupo de trabalho o pedido de dados por parte da intervenção dos senhores deputados. Se entenderem fazer chegar à Comissão os dados, agradecemos. Muito obrigada. Está terminada esta reunião do grupo de trabalho. Obrigada por respeitar a senhora coordenadora.